Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos falar sobre tipos de citação, tá certo? Antes de iniciar nossa aula eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então, como eu havia mencionado anteriormente, nossa aula de hoje versa sobre tipos de citações. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês o documento nacional que orienta citações em trabalhos científicos, tá certo? Então, em trabalhos científicos, as citações devem ser devidamente registradas, né? Dessa maneira, a gente segue a norma NBR 10520 de 2002, que versa sobre citações em documentos. Ela é uma norma da ABNT, ou seja, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o seu número é esse, 10520, foi uma norma feita em agosto de 2002. Bem, com relação às citações, a norma ela apresenta dois tipos de citações. As citações indiretas e as citações diretas. Lembrando que fazer um referenciamento correto do seu trabalho, ou seja, você usar as citações de forma correta, né, você está evitando de estar cometendo plágio. E plágio é crime, e a gente pode até conversar sobre o plágio e suas consequências em um outro momento. Então, por isso a importância de, no seu trabalho, você realizar as citações da forma correta. Tá? Então, são dois tipos, indireta e direta. Vamos primeiro tratar das citações indiretas. Qual é a definição de citação indireta? Então, é um texto elaborado pelo autor do trabalho acadêmico, ou seja, é um texto elaborado com suas palavras, baseado nas ideias de outro autor, que está sendo utilizado para o embasamento teórico. Em resumo, é quando você escreve com suas palavras aquilo que você entendeu sobre o conceito apresentado por outro autor. Deve-se citar o sobrenome do autor da ideia de forma livre e o ano de publicação da obra, entre parênteses. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo ilustrativo, né? Segundo Silva, 2017, a matemática é de grande importância para o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, isso aqui o autor escreveu com as suas próprias palavras à luz do que ele leu no trabalho de Silva no ano de 2017. Tá certo? Bem, dito isto, né, a citação indireta ela precisa do nome do autor e do ano, tá? Então, lembrando que todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, eles são oriundos, estão na nossa normalização para trabalhos acadêmicos do IFP, que é uma resolução que saiu no ano de 2017. Então, as citações indiretas, elas podem vir de duas formas, e aí você vai escolher qual a forma que você vai fazer à luz do que você acha esteticamente mais bonito no seu trabalho. Então, as citações indiretas elas podem vir no texto e podem vir no final do texto. Então, assim, por exemplo, no texto, eu vou tomar como exemplo a frase apresentada no slide anterior. Segundo Silva, 2017, a matemática é de grande importância para o desenvolvimento tecnológico. Então, a citação veio dentro do texto. Algumas palavras que podem ser usadas: conforme Silva, de acordo com Silva, Silva afirma, né? Então, esses são conectivos que nós utilizamos para realizar uma citação indireta dentro do texto. E também você pode escrever todo o texto com suas palavras, né? E no final, quando você concluir o seu raciocínio, você citar o autor e o ano, né? Que aí é a citação indireta no fim do texto. Lembrando que, se a citação indireta estiver dentro do texto, eu vou ter o nome do autor que você citou e apenas o ano em parênteses. E o nome do autor somente a primeira letra maiúscula. Se a citação for no final do texto, o nome do autor, tanto o nome como o ano, eles vão vir dentro do parêntese e o nome do autor vai estar em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, tá bom? Bem, isso no caso de um autor. Nós temos também citações com 2 autores ou 3 autores, indiretas, tanto indiretas como diretas, né? E também com mais de 3 autores. E nós vamos apresentar para vocês esses conceitos, tá? Se for dentro do texto, né, eu vou usar o I, no caso de 2 autores, por exemplo, segundo Silva e Garcia, que é um exemplo ilustrativo,
Tá? Se for 3 autores, eu vou usar vírgula e o conectivo I, ou seja, segundo Silva, Madeira e Garcia, por exemplo. Né? Então, se for dentro do texto, apenas o ano vai estar entre parênteses, e se for 2 autores, eu separo eles pelo conectivo I, e se for 3, eu utilizo a vírgula e o I. Né? Se for ao final do texto, né, tudo vai ter que estar dentro do parêntese, nome dos autores e ano, e o nome dos autores eu vou separar por ponto e vírgula. Por exemplo, aqui, Silva, ponto e vírgula, Garcia, 2017. Nesse caso aqui, do exemplo aqui de baixo, Silva, ponto e vírgula, Madeira, ponto e vírgula, Garcia, 2015. Tá certo? Então, essas são as duas formas de realizar citações com 2 ou 3 autores. Tá? Professor, e com mais de 3 autores? Bem, com mais de 3 autores, nós vamos utilizar uma expressão que vocês já conhecem, né, et al, e a gente também pode usar a expressão equal. Né? Vocês ficam à vontade para escolherem qual que vocês preferirem. Lembrando que vocês precisam manter o mesmo padrão dentro do trabalho de vocês, seja o TCC, um artigo, um relatório, enfim. Então, se você começar a usar a citação usando et al, você vai fazer et al em todas as citações. Se for equal também em todas as citações. Então, nesse caso, né, quando for mais de 3 autores, você vai usar a expressão equal, que significa e colaboradores, ou et al, que é uma expressão latina, né, que significa e outros, tá certo? Então, por exemplo, quando você escrever assim, Silva equal 2011, eu estou dizendo aqui que esse trabalho tem mais de 3 autores, né? Ou então Silva et al, tá certo? O que é que nós utilizamos mais? Et al, tá? Tá bom? Bem, agora vamos para o conceito de citações diretas. Citações diretas, né? Pela definição da nossa resolução do IFP, é a transcrição ou cópia do texto do autor da ideia utilizada no trabalho acadêmico. No caso de a citação ter até 3 linhas, deve ser inserida entre aspas, sem nenhuma alteração tipográfica, com o indicativo da página entre parênteses, depois da indicação do ano. Tá certo? Então, professor, traduza para a gente. Bem, se você quiser citar uma expressão que a gente usa muito, ipsiliter, ou seja, ao pé da letra, o que o autor diz, você pode fazer isso. Isso é chamado de citação direta. Se tiver menos de 3 linhas, você vai fazer um tipo de citação direta, que é esse, em que você vai citar o autor fora do parêntese, se for dentro do texto. Entre parênteses vai ter o ano, vírgula, a página. Então, pessoal, citação direta, necessariamente você tem que informar o ano da obra e a página em que você está citando, tá certo? E você vai colocar entre aspas, né? Entre aspas, a expressão ipsiliter que você usou, tá certo? Então, você pode citar tanto no início, tanto dentro do texto, como ao final, usando as mesmas técnicas que nós tratamos anteriormente, tá? Bem, aí citações diretas superiores a 3 linhas, professor, o que é que eu faço? Bem, se a citação for mais de 3 linhas, nós temos um padrão. O texto deve ser feito com um recuo de 4 centímetros da margem à esquerda, ou seja, esse recuo aqui tem que ser de 4 centímetros. Os editores de texto já têm essa propriedade há muito tempo, tá certo? A letra é menor, geralmente, né, o tamanho tem que ser 10. Então, se seu artigo está em Arial 12, né, e aqui o espaçamento é 1,5, você vai usar Arial 10, sem aspas e o espaçamento simples. Então, citações com mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros de margem à esquerda, a letra tamanho 10, sem aspas e com espaçamento simples. Então, tá aqui o exemplo, tá certo? Lembrando que em citações diretas, existe a obrigatoriedade de colocar o nome do autor, o ano e a página. Professor, citações indiretas, eu preciso colocar a página? Não necessariamente você precisa colocar a página. Agora, você tem que seguir um padrão. Se no seu trabalho, nas citações indiretas, você colocou a página em uma citação, você vai ter que colocar a página em todas as outras citações. Tá certo? Bem, agora o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, você pode pegar um trecho, um parágrafo muito grande de uma citação direta
E aí, boa parte desse parágrafo não faz sentido, né? Assim, não é que não faça sentido, mas você não vai utilizar na sua discussão. Então, você pode permitir, é permitido a você fazer interpolações e supressões. O que é isso? Bem, se necessário, é possível realizar interpolações e supressões e, além disso, dar ênfase a alguma parte da citação. Para tal, usam-se os colchetes para interpolar ou suprimir e o negrito ou itálico para enfatizar uma palavra ou expressão. Bem, professor, exemplo para a gente. Olha só, aqui eu digo assim, a matemática é importante e tal. O que é que acontece? Entre essa fala aqui e essa fala existe uma quantidade enorme, né, de ou parágrafos ou frases que eu não tenho interesse de citar. Então eu posso suprimir tudo isso que está entre essa frase e essa. Como é que eu faço para suprimir ou interpolar? Eu uso colchetes seguidos de 3 pontos, tá certo? Professor, mas eu tenho uma expressão que eu quero dar ênfase. Eu vou usar o quê? Eu posso usar o negrito ou então o itálico. Lembrando que, novamente, nós precisamos manter o padrão. Se você iniciou nas suas citações destacando, né, dando ênfase em negrito, você vai fazer isso em todas as citações que você quiser destacar. Não dá para você fazer em negrito um, itálico outro, certo? Compreenderam? Pois bem, então vamos para frente. Por fim, né, nós vamos falar de citação de citação. O que é isso, professor? Bem, você quer transcrever de um texto retirado de uma obra em que o autor cita outro texto, né? Não é muito aconselhável seu uso, né? Devendo deixar esse recurso apenas para quando o texto original citado pelo autor, né, for difícil ou impossível de acesso. Bem, o que é que acontece? Você encontra uma citação em um artigo, em um livro de alguém que é referência, e aquela citação ela é muito boa. A primeira coisa que você vai fazer é fazer a citação de citação? Não. Você vai nas referências e vai tentar encontrar aquela obra para que você possa ler ela. Por quê? Porque não é aconselhável o uso, né? Se você não conseguiu encontrar a obra que tinha aquela citação, né? Se você não conseguiu, ou se foi difícil, você só tem livro impresso e não tem na biblioteca, enfim. Se for muito difícil você encontrar, né? Aí você faz a citação de citação. O que é essa citação de citação? É quando eu cito a citação de um autor sem ter contato com a obra. E aí, a expressão que eu uso é essa expressão, apud, né? Ou também eu posso dizer citado por. Lembrando que você pode usar as duas, mas que o padrão deve ser mantido. Ou você vai usar apud, ou você vai usar citado por. Tá bom? Na nossa resolução, e aí eu queria conversar com vocês, nós temos algumas notas. Eu até aconselho vocês a fazerem essas leituras, né? Tanto na NBR como na resolução do IFP, que são as notas de rodapé, né? As notas de referência e as notas explicativas, né? Você pode fazer o referenciamento de um trabalho, né, dentro do texto, né, por meio de notas de referência. Você pode fazer algumas notas de rodapé discutindo algumas questões que são secundárias ao que você disse, ou você pode fazer também notas explicativas. Por conta da exiguidade de tempo, nós não vamos abordar esse tipo de notas, que é tratado e é bem orientado tanto na NBR como na nossa instrução. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, né? Até breve, um grande abraço a todos.